Lago Griffin, Flórida. Uma estranha calma encobre uma ameaça sinistra. Não sabíamos o que estava acontecendo ali. Toda cidade tem seus segredos, mas algumas têm pesadelos. A gente os via flutuando. Disseram que apenas centenas tinham morrido, mas acho que foi bem mais. Foram milhares. Alguma coisa estranha está transformando essa região antigamente pacífica em um cenário de filme de terror. Transformando os moradores do lago em cascas vazias e sem cérebro, incapazes de controlar seu próprio corpo. Em outras palavras, zumbis. CSI da vida selvagem. Alligators da Flórida. Maio 1997. A princípio parece uma morte comum. Um acaso descoberto entre o emaranhado de algas. Um corpo inchado flutuando de barriga para cima exposto aos elementos. Isso é muito pouco para levantar suspeitas. Até que um segundo cadáver é encontrado. E um terceiro. Os corpos em decomposição estavam nas margens do lago. Haviam sido levados para a beira como se fossem entulhos indesejados. Houve vezes em que eu fui para o lago e encontrei 10 alligators em cerca de 800 metros. Eram animais adultos muito grandes, com cerca de 3, 4 metros de comprimento, e estavam flutuando no lago. Alguma coisa terrível estava acontecendo no Lago Griffin. Os relatórios imediatamente chamam a atenção do Serviço de Pesca e Vida Selvagem da Flórida. Alan Woodward está encarregado de ir até o lago verificar a situação. Ele tem alguns suspeitos. O normal seria marcas de bala na cabeça. Também verificamos se a cauda estava faltando. As pessoas caçam alligators por causa da carne da cauda. Outra coisa que pode ter acontecido: pessoas terem atingido os alligators com barcos. Sempre vemos cicatrizes nas costas deles, nesse caso. Os cadáveres contam uma história diferente. Ei, pessoal, nenhum sinal de trauma. Cicatrizes de hélices? Nenhuma. Ele está intacto. Mas nenhuma dessas coisas foi observada em nenhum daqueles alligators. Mas as aparências enganam. Nem todos os alligators estão mortos. O Lago Griffin fica no coração da Flórida, cerca de 80 quilômetros a oeste de Orlando. O lago é o lar de uma das maiores populações de alligators do estado. E é o único lago entre os 8.000 da Flórida que vinha mostrando esse padrão bizarro de mortes. Cadáveres inchados apodrecendo estavam aparecendo na margem, presos entre as algas ou no centro do lago, entre a vegetação flutuante. Uma equipe selecionada de investigadores de 13 agências foi formada. Entre eles estão o coordenador de projetos Alan Woodward, Jeff Elledge, do Distrito de Gerenciamento da Água, o patologista Scott Terrell e Dale Honeyfield, do Laboratório de Pesquisas dos Apalaches, no norte da Pensilvânia. Seu trabalho é seguir o rastro do assassino. É um esforço em equipe. Aqui ninguém é mais importante que o outro, porque temos que reunir todas as informações para tentar descobrir o que está acontecendo.
Eles começam observando o comportamento dos alligators. Percebemos que os alligators que mostraram pouco equilíbrio tiveram mais dificuldade em se endireitar na água. Ficavam oscilando de um lado para outro. Alguns tiveram problemas em manter a cabeça acima da água. Até consideramos a possibilidade deles estarem se afogando, porque eles não conseguiam manter a cabeça fora da água. Os cientistas estão perplexos. O que poderia fazer um anfíbio se afogar? Os alligators passam a vida dentro e perto da água. A água é a vida deles. Eles morreriam sem ela. Eles a usam como um santuário. Na água se mantêm protegidos do calor, se acasalam e caçam. Alligators conseguem permanecer submersos por 2 horas, mas os alligators desse lago não estavam conseguindo nem nadar. Eles flutuavam apáticos na água ou ficavam imóveis na margem. A primeira coisa que notamos foi que eles não respondiam. É como se eles estivessem mortos na margem. Apenas convulsões esporádicas indicavam que eles continuavam vivos. Um comportamento assim entre alligators nunca tinha sido observado. Esses predadores de topo não conseguiam mais se mover, muito menos matar. Era estranho. Parecia que estavam drogados. Não havia sinais externos de ferimentos, nenhuma pista óbvia. Uma equipe de patologistas então começou a trabalhar nos cadáveres. No início de qualquer caso como este, quando não se sabe o que está acontecendo, é de praxe começar com um exame completo. Por isso, examinamos o animal todo. A dissecação é feita sistematicamente. Começamos com a pele, depois passamos para os órgãos internos do animal. Estamos pegando todas as pistas que o animal oferece. Examinando o interior do animal, o Dr. Scott Terrell esperava encontrar uma pista para a causa das mortes. Mas ele não sabia exatamente o que estava procurando. Estamos pegando amostras do coração, pulmões, fígado e do interior do intestino. Também estamos dividindo esses tecidos em uma variedade de containers diferentes para podermos verificar sobre possíveis viroses, bactérias, toxinas ou pesticidas, ou seja, tentar fazer um diagnóstico. Terrell examina os cadáveres meticulosamente, mas em cada animal os órgãos parecem estar saudáveis. Apesar de seus melhores esforços, ainda não há indicação óbvia de como estes animais morreram. O que estávamos vendo eram animais saudáveis. Quer dizer, não vimos muita coisa na autópsia que fizemos. Vários dos primeiros testes voltaram negativos. Não encontramos infecção por bactérias nem evidência de vírus. Não encontramos muita coisa. Nenhum dos testes deu positivo. Nenhum dos órgãos parecia doente. O sistema imunológico não estava comprometido e Terrell não encontrou nenhum sinal de trauma ou corpo estranho. Os cadáveres não estavam lhe dizendo nada. Os investigadores só têm mais um caminho a seguir. Eles precisam pegar um animal afetado antes que ele morra. Então, eles vão à caça dos alligators zumbis. A operação tem que ser feita à noite. É nessa hora que esses répteis estão mais ativos. E é mais fácil de encontrá-los porque seus olhos refletem a luz do barco que se aproxima. Os investigadores vão tentar caçar um dos zumbis.
Os alligators são caçadores misteriosos. Eles ficam imóveis e geralmente submersos, tornando a tarefa de pegá-los muito difícil. De repente, os cientistas veem um. Lá está ele. Eles precisam acertar. Um crocodilo saudável normalmente lutaria nesse ponto. Afinal de contas, é um arpão de 5 centímetros enfiado no pescoço dele. Mas esse animal nem parece notar. As coisas estão ficando cada vez mais estranhas. Mostraram um comportamento muito letárgico, não tentar evitar o barco quando nos aproximamos, o que é incomum no comportamento de alligators selvagens, principalmente aqui no Lago Griffin. Não apresentaram quase nenhuma resistência. Mas mesmo assim, a equipe não se arrisca. Eles amarram as mandíbulas do animal antes de trazê-lo a bordo. Afinal, este é um alligator zumbi e ninguém sabe o que ele poderá fazer a seguir. Os investigadores seguem o protocolo. Eles colocam uma fita sobre os olhos e mandíbulas para evitar que o animal reaja. O que eles terão que fazer a seguir é realmente complicado. Eles tentarão tirar uma amostra de sangue de trás da cabeça do alligator, atravessando a vértebra uma camada de 2 centímetros de músculo e couro duro. O sangue aqui no seio cervical da veia espinal existe numa quantidade bem maior. Os cadáveres não lhes disseram nada, mas a amostra de sangue de um animal vivo poderá dar alguma pista sobre seu comportamento incomum. Estes preciosos 20 mililitros de sangue poderão revelar a identidade do assassino. Mark Merchant, da Universidade de McNeese, na Louisiana, é especialista em sangue de alligators e está fazendo os testes para sua resistência a doenças e infecções. Cultivamos estes micro-organismos em cultura em nosso laboratório e vamos testá-los em diferentes quantidades de produtos de sangue de alligator para testar os efeitos. Merchant mistura o sangue com bactéria e vírus para observar a reação do sistema imunológico do animal. O que descobrimos foi incrível. Testamos 23 tipos diferentes de bactérias no sangue do alligator e o sangue dele deu negativo para todos os 23 tipos. O sangue do alligator mata tudo o que o Dr. Merchant e sua equipe injetam nele. Mesmo assim, isso não é uma surpresa. Os alligators estão constantemente batalhando entre si, deixando ferimentos sérios uns nos outros. Podem ser extremamente agressivos com os membros de sua própria espécie. E às vezes, durante essas brigas, deixam sérios ferimentos nos adversários, incluindo a perda de membros inteiros. Os ferimentos resultantes estão sujeitos a constantes infecções que podem ser causadas pela água estagnada, saliva, parasitas e corpos estranhos. Mas esses ferimentos saram, na maioria das vezes sem uma infecção séria. Eles nunca poderiam sobreviver a esse tipo de situação, a menos que fossem extremamente resistentes a infecções. Embora Merchant e sua equipe tenham infectado o sangue com várias bactérias, inclusive salmonela, que causam diarreia, nenhum desses germes sobreviveu. O sangue do alligator se comporta quase como um desinfetante, matando tudo o que é posto nele. Não há diferenças significativas entre a amostra do sangue dos alligators zumbis e dos saudáveis. Os investigadores estão diante de outro vazio. Mas eles ainda têm o espécime vivo pego no lago. E é nele que a equipe vai se concentrar a seguir. Os alligators zumbis arrastam os membros como se não tivessem controle sobre eles, aparentemente incapazes de movê-los.
Talvez a mensagem não esteja chegando até o cérebro e está na hora de examinar o sistema nervoso. Alguns dos sinais sugerem problemas neurológicos e este se tornou nossa próxima suspeita. Os animais anestesiados são levados para o laboratório. Os cientistas colocam eletrodos na pele deles, perto dos nervos principais. Usando uma série de descargas elétricas, os cientistas estimulam um nervo de cada vez. Animais saudáveis reagem de maneira previsível e rápida, movendo a parte do corpo controlada por aquele nervo particular. Mas o tempo de reação nos alligators zumbis é muito mais lento e muito menos previsível. A equipe pode ter alguma novidade aqui. O problema está no sistema nervoso dos animais, só que eles não têm ideia do que possa ser. É incomum ver alligators adultos doentes em seu habitat natural, a não ser que se envolvam em alguma briga. Não há outra coisa que possa feri-los. Depois de 1 ano da primeira morte, a taxa de mortalidade era 10 vezes maior do que o normal e continuava crescendo. Chegou ao ponto de haver corpos demais para serem analisados. Agora, os cientistas só podem marcá-los para saberem que já foram contados e deixá-los para apodrecerem. Era uma visão terrível. Havia alguns virados para cima. As pessoas chegavam e espirravam tinta neles. Uma tinta vermelha, que significa que aquele animal havia sido contado. Tinha vários animais bem grandes mortos durante esse período. Um réptil morto, principalmente um que pese 400 quilos, cheira muito mal. O lago carrega o cheiro da morte. A pesca havia se tornado muito ruim. A qualidade da água era terrível. O cheiro vinha não apenas das carcaças mortas, mas também da própria água. Estes animais estão aqui há milênios. Seu estilo de vida agressivo e seu habitat aquático os forçaram a desenvolver um sistema imunológico muito resistente, um escudo contra qualquer micróbio. Mas agora eles estão lutando pela sobrevivência, e o que quer que esteja criando neomortos também está atacando os que ainda não nasceram. Tem 1 ou 2 bons em cima, mas o resto não parece desenvolvido. Os investigadores examinam cada aspecto da vida dos alligators e descobrem que até os ovos estão sendo afetados. As taxas de incubação de ovos no Lago Griffin nunca foram o que consideraríamos ótima. Geralmente vemos entre 50% a 60% dos ovos chocando. O ideal seria ver 80%. Mas em vez de um aumento, Woodward vê um alarmante declínio no número de filhotes que estão conseguindo nascer. Vimos as taxas de nascimento caírem para menos de 10%. Alguma coisa está atacando os adultos de dentro para fora, matando tanto a mãe quanto o embrião. O panorama para o Lago Griffin e seus alligators é negro. A equipe não prosseguirá com a investigação. Os corpos dos animais não revelaram nada. Os testes de sangue também não. E embora os testes neurológicos tenham dado positivo, os cientistas ainda não sabem por que os sintomas estão ocorrendo. Woodward e sua equipe permanecem intrigados e frustrados. Decidem que só resta procurar em um lugar: dentro do cérebro dos alligators. Baseado nas observações dos biólogos sobre estes animais vivos, foram feitas algumas observações clínicas de veterinários que fizeram alguns testes. Sabíamos que valia a pena analisar o cérebro, então começamos a nos concentrar cada vez mais nele.
O cérebro de um alligator é protegido por um crânio compacto e por uma pele dura. O alligator é um animal forte e o crânio desses animais é muito duro. É preciso ser especialista e trabalhar com um equipamento especial para chegar ao cérebro. Apesar da força bruta, esta operação é mais delicada do que parece. Para que o cérebro possa ser analisado sob um microscópio, ele precisa estar praticamente intacto. É um pedaço muito pequeno de tecido, por isso não podemos nos dar ao luxo de danificá-lo durante o processo de retirada. Este minúsculo pedaço de tecido é o cérebro de um alligator. Pesando apenas 8 gramas, ele é do tamanho de um olho. Mas este órgão minúsculo poderá desvendar o mistério. Quando o cérebro é removido, os patologistas o separam em seções, partes distintas que eles analisam. Quando analisamos um cérebro a olho nu, não vemos nada. Só depois de termos feito os testes moleculares e testes de vírus sob o microscópio é que realmente pudemos começar a entender o que estava acontecendo. Os patologistas colocam amostras de tecido numa lâmina para serem analisadas sob um microscópio potente. Esses cortes microscópicos contêm uma fatia de tecido cerebral que basicamente tem 1,5 milésimos de milímetro de espessura. Por isso, só conseguimos ter uma visão melhor com o microscópio. A luz passa através do tecido e o que vemos é um mar cor-de-rosa, que é normal do tecido cerebral. Mas olhando mais de perto, eles começam a ver uma série de padrões complexos. Embora esses padrões pareçam randômicos, um olho treinado consegue localizar anormalidades. Um dos cientistas, o Dr. Schwab, começa a notar que, em algumas áreas, o cérebro parece estar menos rosa do que o normal. Quando o Dr. Schwab olhou para esses tecidos, ele começou a notar que em uma área específica do cérebro, os neurônios, as células que transmitem os sinais nervosos, estavam morrendo ou estavam mortas. Havia áreas do tecido que estavam com a aparência fantasmagórica. Vimos uma palidez, onde o tecido literalmente se soltou e morreu. Também conseguimos aumentar a imagem em 1000 vezes e ver neurônios individuais que morreram. Eles murcharam e encolheram. Schwab e sua equipe começam a observar o que parecia ser um cérebro normal com neurônios ativos, azul e com um núcleo mais escuro. Mas então eles começam a notar que existia um rosa brilhante no núcleo. Os neurônios aqui estavam mortos. Era óbvio, sob o microscópio, que aquelas células não estavam mais funcionando. E quando verificam a amostra, eles viram que elas vieram da área do cérebro que controla os movimentos e o equilíbrio. De repente, esses sintomas faziam sentido. Sem estes neurônios ou com neurônios anormais, não se pode transmitir os sinais responsáveis pela coordenação, que permitem, por exemplo, nadar de maneira adequada. Esses animais estavam basicamente nadando sem coordenação. Na verdade, os danos ao cérebro explicam todos os sintomas. A desorientação, a perda de equilíbrio, os danos cerebrais e os afogamentos. Partes do cérebro dos alligators estavam morrendo enquanto o animal continuava vivo. Esta era a descoberta pela qual a equipe estava esperando. Provas reais finalmente, mas eles ainda não estavam nem perto de encontrar o culpado. Quase 100 alligators do Lago Griffin morreram. Muitos se tornaram zumbis. Buracos no cérebro revelaram a causa das mortes, mas a identidade do assassino permanecia um mistério. Os investigadores voltam sua atenção à qualidade da água no lago.
O Distrito de Gerenciamento da Água do Rio St. John's recebe a missão de testar o lago. Gerenciando a força-tarefa está Jeff Elledge. O que aconteceu no Lago Griffin é que a atividade dos humanos fez o lago deteriorar com maior rapidez, no curso de 2 ou 3 décadas. O Lago Griffin antigamente era um local de água parada, tranquilo e pacífico. Um paraíso seguro para uma grande variedade de vida selvagem. Mas a vida do século XX passou dos limites. A vida animal foi substituída por vegetação, pessoas e casas. E com as pessoas veio a poluição. As pessoas geralmente pensam num escoadouro para águas residuais, onde o esgoto vai tornando-se uma fonte de poluição. Mas, na verdade, ele é apenas uma das possíveis fontes. Quando o dono de uma casa coloca fertilizante na grama e a irriga, ou quando a chuva cai sobre essa grama, parte desse fertilizante é levada para os lagos. A atração de se viver aqui é ter uma propriedade perto do lago. Os residentes locais esticam seus jardins de modo que eles cheguem até a beira da água. Os fertilizantes e pesticidas são colocados sobre as plantas e cloro é jogado nas piscinas. Além disso, há o combustível liberado pelos barcos. Ainda assim, os donos das casas daqui não são os únicos culpados possíveis. A poluição pode vir da agricultura porque eles usam fertilizantes também. Precisam deles na colheita. Desde os anos 40, canais e grandes pedaços de pântano eram cavados ao redor do lago, e a água era drenada e usada para a agricultura. Eram conhecidos localmente como fazendas de humus. A fazenda de humus é uma fazenda com um solo muito orgânico, e o humus, na verdade, é o material vegetal que está se degradando. É bem negro, meio úmido, e muito produtivo para a agricultura. É um ótimo composto orgânico, perfeito para o cultivo de colheitas. Mas para garantir sua produtividade, eles adicionaram pesticidas e fertilizantes. Nos 50 anos seguintes, toneladas desses poluentes foram despejadas diretamente dentro do lago. Nos anos 90, as fazendas de humus foram proibidas. Muitos dos pesticidas que eles usavam foram banidos pelo governo, mas sua herança permaneceu. Os poluentes ficaram dormentes, camuflados no solo, dormindo no fundo do lago. Os pesticidas não são mais usados, mas duraram um bom tempo. Alguns deles podem durar 50 anos ou mais no ambiente. Será que essa mistura de produtos químicos que ficou dormente no lago tem alguma coisa a ver com a morte dos alligators? Ninguém sabia o que estava causando as mortes, mas tínhamos indicações de que havia alguma coisa errada com o ambiente. Os alligators estão no planeta há milhões de anos e são animais muito fortes, mas de repente começamos a ver grandes alligators morrendo, uma indicação de que havia algum problema com o meio ambiente. Numa tentativa de acessar a extensão dos danos, os cientistas tiram amostras de água do outro lado do lago. Medimos os níveis de pesticidas no solo das fazendas e também medimos na água do lago e a água que vinha da fazenda para o lago, para ver se havia pesticidas nela. Os investigadores testaram mais de 50 das substâncias tóxicas mais prováveis. Mas quando os resultados chegaram, foram bastante estranhos. Os pesticidas com os quais estávamos preocupados estavam fixados no solo. Eles estavam ou nos sedimentos ou no solo das fazendas, mas não estavam entrando na coluna de água. Pesticidas e contaminantes estavam presentes na terra ao redor do lago, mas nenhum deles parecia estar entrando na água em grandes quantidades. Eles não estavam chegando aos alligators.
Todos os testes mostraram que os níveis de pesticidas estavam moderadamente baixos e que não estavam diferentes das outras vezes em que fizemos essa medição nesse mesmo lago. Então, nada realmente havia mudado em termos de concentração de pesticidas nos animais. O fígado, os rins e o sangue não apontavam para pesticidas nem para contaminação por mercúrio. Então tivemos que procurar outras causas para os danos no cérebro. Mas as amostras de água revelaram outra coisa assustadora. A água no Lago Griffin estava lotada com uma espécie desconhecida de alga microscópica. As algas não são visíveis a olho nu, mas elas vivem no lago em concentrações altas. Isso levantou uma suspeita. Estávamos vendo a aparição de certas algas que produzem toxinas. Elas são chamadas de cianobactérias ou cianotoxinas e são venenosas. Quando essas minúsculas algas azul esverdeadas morrem, elas liberam um coquetel de toxinas químicas, toxinas que atacam o sistema nervoso central. Isso pode causar fraqueza, paralisia, danos cerebrais e até a morte. Finalmente a imprensa tem um culpado. E a trilha de evidências leva direto para as fazendas de humus. A atividade ao redor do lago, as atividades de agricultura, de desenvolvimento, causaram fluxo de nutrientes para dentro do lago. Os nutrientes são coisas de que os animais e plantas precisam para viver. Mas em grandes quantidades, eles podem desengatilhar uma densidade no lago que, por sua vez, desencadeia uma mudança no ecossistema. Estes nutrientes estavam saturando o lago a tal ponto que, de repente, o crescimento dessas algas ficou incontrolável. E aí passamos de um lago com níveis muito baixos de nutrientes, mas que tinha uma grande população de vegetação, para um lago que agora estava dominado por algas. Depois que as algas assumem o controle, não há nada que possa ser feito. Elas se tornam a força de vida do lago, devastando e sufocando. Menos competição significa mais nutrientes para as algas e é impossível detê-las. Mas à medida em que morrem, elas liberam neurotoxinas na água e neurotoxinas matam neurônios. Em 2 anos de investigação, a taxa de mortalidade alcançou mais de 100. A equipe finalmente tem seu principal suspeito. Porém, mais uma vez, faltam evidências para sustentar sua teoria. As investigações mostraram que não havia cianotoxinas nos alligators, pelo menos não em concentrações que pudessem ser prejudiciais. É outra conclusão frustrada para um caminho promissor. Mas há uma virada final. Um encontro ao acaso numa conferência científica em Maryland levou os cientistas do Lago Griffin a uma evidência convincente. Um de nossos colegas estava conversando com Dale Honeyfield e falou sobre o tipo de trabalho que estavam fazendo. E aí ele mencionou que estava trabalhando num evento envolvendo a mortalidade entre salmões. Honeyfield estava liderando uma investigação sobre a morte de salmões e trutas nos grandes lagos. Eles começaram comparando anotações e descobriram que alguns dos sinais clínicos que estavam vendo eram muito similares. Os salmões de Honeyfield pareciam estar sofrendo um tipo de disfunção neurológica antes de morrerem. Ele notou os sintomas primeiramente entre os filhotes. Os filhotes nasciam, mas logo depois, antes mesmo de nadarem em busca de seu primeiro alimento, morriam. Como Woodward e sua equipe, Honeyfield também teve problemas em identificar as causas. Não encontrávamos nenhuma relação com os contaminantes, bactérias ou infecções virais. Eles estavam simplesmente morrendo.
mas aparentemente não tinham nada. Mas à medida que aprofundava seus estudos com peixes adultos, Honeyfield começava a ver comportamentos bizarros, como visto nos alligators do Lago Griffin. Eles perdiam o equilíbrio, viravam de barriga para cima e iam para o fundo do tanque. Estas imagens da época das experiências mostram que Honeyfield agora tinha peixes que não conseguiam nadar. Isso o levou a fazer testes para doenças neurológicas, o que o levou diretamente ao cérebro. Ele encontrou lesões e buracos minúsculos no cérebro dos salmões, algo muito similar ao que foi encontrado no cérebro dos alligators. Áreas de células nervosas mortas ou morrendo agora transmitiam sinais químicos mais lentos. Mas o que estaria causando isso? Honeyfield passou os 6 anos seguintes tentando responder a esta pergunta. Como não descobriu evidências de doenças ou poluição, decidiu procurar não por algo presente, mas por algo ausente. Será que a desintegração do cérebro poderia estar sendo causada pela falta de alguma substância essencial ao animal? Honeyfield dá início a uma série de testes, onde ele aplica uma variedade de substâncias químicas no salmão, uma delas a tiamina, que tem um impacto profundo. Quando os filhotes são afetados, eles ficam letárgicos. Vão para o fundo do tanque, algo similar com o que estamos vendo aqui. Pode não estar muito claro, mas tem uma hemorragia ao redor da guelra e da região pericardial. Se você olhar para um filhote normal, verá que ele está nadando como estes. Eles parecem saudáveis, mas se você pegar os peixes que estão no slide anterior e der tiamina para eles, dentro de aproximadamente 1 hora eles estarão nadando outra vez, como mágica. Esta imagem do laboratório de Honeyfield, feita na época dos experimentos, mostra que os peixes que estavam morrendo ficaram saudáveis de repente. Quando a tiamina entrava na corrente sanguínea deles, eles voltavam às suas funções normais. Os resultados são milagrosos. Honeyfield conseguiu confinar todos os sintomas a uma simples falta de tiamina, uma substância natural conhecida como vitamina B1. Em um corpo saudável existe uma constante modificação de células. Elas morrem e são substituídas. Mas as células cerebrais demoram muito mais para se regenerar. E sem a tiamina, o corpo não tem energia para substituí-las. A vitamina B é essencial para o funcionamento adequado dos neurônios. Ela, na verdade, os protege. São as células do cérebro que transmitem os sinais, e esta vitamina, na verdade, tem uma função na produção de neurotransmissores, os sinais químicos no cérebro. Sem a tiamina, você tem não somente uma função anormal dos neurônios, mas as células também podem morrer. Os buracos encontrados no cérebro dos peixes são iguais aos encontrados no cérebro dos alligators. Foi quase inacreditável. Muitas pessoas achavam que o problema estava na poluição do lago. Outras achavam que o problema eram os pesticidas. E propusemos que existe a possibilidade de o problema estar na deficiência de nutrientes, na deficiência de vitamina B. Para testar sua teoria, Terrell volta aos cadáveres. Eu pedi aos meus colegas na Flórida para me mandarem amostras de tecido de alligators mortos e de alguns saudáveis. Assim, eu poderia medir o nível de tiamina no tecido deles. Eu descobri que os alligators que apresentavam os maiores problemas neurológicos e habilidades motoras mais afetadas eram os que tinham os menores níveis de tiamina no organismo. Não tínhamos ideia de que poderia ocorrer deficiência de tiamina numa população em ambiente natural. Foi uma teoria muito louca, porque como aqueles animais selvagens em um ambiente natural, com uma dieta natural, podiam estar apresentando deficiência de vitamina. Isso não fazia o menor sentido, não tinha sentido ecológico e nem evolucionário. Embora o lago estivesse deteriorado, ainda havia muito alimento para os alligators. E não houve presas novas.
Se a culpada era a dieta desses animais, então o que eles estavam comendo? A única maneira de investigar era encontrar um alligator vivo e olhar dentro do estômago dele. Um cano reforçado de plástico entre as mandíbulas do animal evita que ele feche a boca. Sem causar nenhum dano ao animal. Se sentir ele encher, dê uns empurrões. Eles bombeiam água para dentro do intestino, pressionando a barriga. O conteúdo do estômago é lançado para fora. Os cientistas passam 7 meses capturando alligatores e analisando o conteúdo do estômago deles. O que eles encontram são restos de uma espécie particular, um peixe chamado sável de papo. Honeyfield não está surpreso. Eu já sabia que o sável de papo tinha altas concentrações de tiamínase. E a tiamínase é uma enzima que destrói a tiamina. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Os alligatores estavam com deficiência de tiamina. O sável de papo contém uma substância de tiamínase, uma enzima que destrói a tiamina. Com toda certeza, estes peixes eram os assassinos. Testamos esta teoria dando este tipo de peixe aos alligatores para ver se isso afetava o nível de tiamina no organismo deles. A equipe capturou 7 alligatores e colocou-os numa antiga fazenda de criadouro. Nos 12 meses seguintes, eles deram aos animais uma dieta de sável de papo 3 vezes por semana. As amostras de sangue eram tiradas regularmente e mandadas para análise. Devagar, os alligatores alimentados com sável de papo começaram a mudar. Eles ficaram letárgicos, suas pernas traseiras ficaram paralisadas, quase não se moviam. Os testes estavam transformando os animais em criaturas mortas-vivas. Eles descobriram que todos os alligatores que comeram sável de papo acabaram tendo níveis reduzidos de tiamina no organismo. A experiência deu apoio à nossa hipótese. Mas os alligatores sempre comeram esse peixe. Então, por que só agora estavam sendo afetados? Os números de sável de papo aumentaram muito e o de outras espécies baixou muito. A biodiversidade era menor e, portanto, os alligatores não tiveram a oportunidade de conseguir vitamina de outros animais. Geralmente, os alligatores conseguem tiamina suficiente de outros alimentos. Assim como com os peixes de Honeyfield, não importa que eles estejam tirando a tiamínase do sável de papo, desde que eles consigam uma dose regular de tiamina para permanecerem normais. Os problemas ocorrem quando eles comem o sável de papo quase que exclusivamente. Mas a mudança na qualidade do lago trouxe um aumento incrível de sável de papo, ao mesmo tempo em que fez diminuir outras espécies como as garoupas e algas azuis. Sável de papo é um peixe que sobrevive muito bem comendo sedimentos do fundo e algas, e as populações dessa espécie explodiram. Este peixe é encontrado em lagos com taxas altíssimas de nutrientes. Ele gosta muito dessas condições. Quanto mais sável de papo, pior a situação fica. As autoridades dão um passo radical. Eles extraem o sável de papo dos 36 quilômetros quadrados ao redor do Lago Griffin.
Iniciamos este projeto para remover os savéis de papo e quando começamos a tirá-los do lago Griffin, a qualidade da água melhorou e os alligators pararam de morrer. Levou 6 anos de investigações intensivas para que uma equipe de cientistas de 13 agências diferentes chegassem a esta solução. Mas o sável de papo não é o único responsável por esse crime. As mortes foram causadas por cada um dos suspeitos. Primeiro, as pessoas e as fazendas de humus colonizaram a região. Pouco a pouco, os agentes químicos usados nessas fazendas vazaram para o lago e deram início a uma reação em cadeia. Isso pavimentou o caminho para um invasor tóxico, uma explosão de algas que quase sufocaram o lago. Elas mataram todas as plantas e causaram a morte de vários peixes. Mas uma espécie encontrou nessa situação a condição ideal. O sável de papo proliferou nas águas de péssima qualidade do lago Griffin. Foi uma cadeia de eventos desengatilhada pelas pessoas, pela agricultura e pelo desenvolvimento em si que acabou na morte de centenas de alligators no lago. Sável de papo, a arma do crime, mas definitivamente não o assassino. Versão Marshmallow São Paulo.